que fala sobre os perigos do pecado e os resultados da obediência. Baseado no livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo 17 a 19. Nós temos certeza que Deus é aquele que, por mais que as coisas se tornem difíceis, por mais que as coisas pareçam se vir contrário à nossa vida, devemos tomar muito cuidado para não incorrermos nos perigos do pecado, para não perdermos o que já temos ganho. A introdução fala: no século em que vivemos, o pecado tem se alastrado assustadoramente. O século que nós estamos vivendo, o século 21, terceiro milênio, nós estamos presenciando um crescimento assustador do pecado. Jesus antecipou em Mateus capítulo 24 e 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós temos visto neste século um crescimento assustador do pecado. Hoje, com tanta facilidade, com as redes sociais, a mídia, tudo, hoje com tanta facilidade. Antigamente, a pessoa ela só tinha acesso às coisas, à pornografia, a tantas coisas deste mundo, acima dos seus 18 anos de idade. Hoje, a gente vê crianças sendo levadas por este mundo, através dos celulares, que está ali a pornografia, de todos os jeitos. Então, um crescimento assustador tem crescido. E você sabe que se cresceu, se alastrou assustadoramente o pecado, é sinal de que o povo afastou de Deus. Porque o que afasta o homem, o ser humano, de Deus, é o pecado. Não tem outra coisa que afasta o homem do pecado, ou de Deus, a não ser o pecado. Então veja bem, a imoralidade sob diversas formas e a violência cresce dia a dia. Então nós estamos falando sobre o perigo, os perigos do pecado, e a imoralidade sob diversas formas tem crescido, a violência tem crescido dia a dia. Hoje eu vi uma senhora pedindo oração para um pastor, para que Deus libertasse o seu filho dos jogos violentos, da internet, dos videogames. E ela dizia: olha, o meu filho é crente, frequenta a igreja, mas está envolvido com jogos de violências e tudo mais. Então isso nos mostra o quanto é grave esta situação alarmante do pecado na atualidade. Contudo, mesmo com o crescimento do pecado, a multiplicação, como se alastrou o pecado, contudo, há esperança para os que praticam tais coisas, porque onde o pecado é grande, a graça de Deus ainda é maior. Então veja bem, essas pessoas que praticam tais coisas, por maior que seja o pecado, a graça de Deus é maior. O apóstolo Paulo chega a dizer que aonde abundou o pecado, aonde o pecado foi grande, a graça foi maior. A graça de Deus foi maior. Então, essas pessoas estão sobre a mira, sobre o alcance ainda de Deus. E depende de quem? Da igreja, anunciar o evangelho. Denunciar o pecado e mostrar a realidade da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esta questão é séria. Então, resta, portanto,
que todos deixem os perigos do pecado, abraça a graça e também a Deus. Há grande diferença entre pecado e graça. Então, é tempo de abandonar o pecado, é tempo de abandonar, esses jogos. A gente vê hoje casais separando, casais largando por causa de jogos. Quantas pessoas já vieram procurar, esse jogo, nem sei falar direito, Free Fire, tantos jogos que está destruindo. Então isso é o que? Pecado. Tudo que te afasta de Deus, tudo que te divide com Deus, é pecado. Tudo que faz você errar o alvo, é pecado. Tudo que faz você sair da direção de Deus, é pecado. Então, nós vamos ver, com essa introdução, falar sobre os perigos do pecado. É perigoso? É. O pecado é um ladrão. Sabia? Que o pecado é um ladrão. Lembra quando roubou de Davi? Quando roubou de tantos outros homens de Deus, mulheres de Deus, que se submeteram ao pecado. Então nós vamos ver os perigos do pecado e o resultado da obediência. Então, o pecado é perigoso, mas a obediência produz um resultado maravilhoso. Primeiro ponto que nós vamos estudar, a origem do pecado. Quando se originou o pecado? A origem, quando começou o pecado? E o que é pecado? Pecado é você errar o alvo que está à sua frente para você ir. Pecado é você sair da direção certa e tomar a direção errada. Pecado é você saber que tem que fazer o certo e faz o errado. Então, vamos ver a origem do pecado. Letra A. Na letrinha A aí você vai ver que a origem do pecado, primeiro, não vem de Deus. Por quê? 1 Pedro 1:16, o apóstolo Pedro, na sua epístola universal, ele vai dizer o quê? Portanto está escrito. É o que está escrito aonde? Lá em Levítico. Pedro estava citando lá no Antigo Testamento. Pedro estava citando lá no livro de Levítico. Está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, se Deus é santo, não habita mal algum em Deus. Então, o pecado não vem de Deus. O pecado não tem origem no Senhor, porque o nosso Deus é santo. O nosso Deus é puro. E Pedro testifica. Além de Pedro dizer isso, o versículo anterior, no versículo 15, sede santo em toda a vossa maneira de viver, como está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Eu, o Senhor, sou santo. É o que está aí, 1 Pedro 1:16. Então, não vem de Deus. João 1:5. Para você ver que o pecado não tem origem no Senhor. João 1:5. Lê o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrota. Quem é luz? Os que servem a Deus. E as trevas, o inimigo. E as trevas não derrotam a luz. E quem derrota as trevas é a luz. Você pode ver que quando está tudo escuro, você acende uma luz, clareia tudo, as trevas vão embora e a luz chega. Assim é as coisas de Deus. Você pode chegar num lugar que só tem pessoas de trevas, só pessoas que estão fazendo coisas más, coisas ruins,
estão pecando, mas você chegou, você é luz. Então, o pecado não vem de Deus. É o primeiro aí que nós vemos. Tiago 1:17, Tiago vai dizer o quê? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Aí você vê, então, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então não vem de Deus, porque de Deus só vem coisa boa. Só vem boa dádiva e o dom perfeito vem de Deus. E Deus não é como, né? Nós vemos as sombras que são inconstantes. Uma hora está de um lado, outra hora está do outro. Você já reparou a sua sombra, quando você está andando? Uma hora está numa posição, outra hora está noutra. E Deus não é assim. Deus tem a sua meta. Deus tem o seu destino. Já está destinado. E tudo está no propósito de Deus. Então o mal não vem de Deus. O mal não vem do Senhor. Está aí Tiago falando. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então nosso Deus não muda, e as coisas boas vêm de Deus. As coisas boas vêm do Senhor. Pastor, mas por que acontece coisa ruim com a gente? Tem coisa que Deus permite, tem coisa que nós plantamos, e tem coisa que é vontade permissiva de Deus. Deus permite. E você não vai questionar a vontade de Deus de permitir que alguma coisa aconteça, que alguma coisa se passe. Não tem como. Lembra de Jó? Jó foi vontade permissiva de Deus. Deus permitiu, mas Jó honrou a Deus até o fim. E Deus honrou a Jó no fim. Segundo, se primeiro não vem de Deus, letra B, Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado, o inimigo não pode tentar Deus. E Deus não nos pode tentar, nos provar com o mal. Olha aí, Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago 1:13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não se pode ser tentado pelo mal e a ninguém tentar. Então, prova é uma, tentação é outra. Quando alguém estiver sendo tentado e dizer: Deus está me tentando, Deus está me tentando. Não, Tiago esclarece muito bem. De Deus nós não podemos ser tentados, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. Quem tentou Jesus lá no deserto? Foi o diabo. O diabo foi tentar o Senhor Jesus lá. Fez 3 provas de tentação com Jesus. O inimigo. E quem tenta a pessoa? Primeiro, nós somos tentados e engodados pelas nossas próprias concupiscências. Tiago fala sobre isso. As concupiscências dos olhos, a concupiscência da vida, nós somos tentados por isso. E somos tentados também pelo inimigo tentador. Você lembra quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso aos seus discípulos? O que Jesus falou? Lá no fim ele fala: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque o inimigo vai vir fazer tentação, e se Deus não nos guardar, nós corremos o risco de cair. Então ele orou: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Então, meus queridos, Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta.
Deus está me tentando. Não, está errado. Está errado quando a pessoa fala, Deus está me tentando, pastor. Não, Deus pode estar te provando. Agora, tentar não é Deus, é o inimigo que tenta. Letra C. O homem, olha para você ver, que a origem do pecado não vem de Deus, porque o homem foi criado o quê? Em pecado? Quando Deus criou o Adão, ele já criou ele em pecado, você já está em pecado. Não, o homem foi criado perfeito. O homem foi criado perfeito. Lá no jardim, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, a perfeição estava neles. Eclesiastes 7:29. Assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Veja bem, Salomão chegou à conclusão, Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem justo, mas o homem buscou muita invenção, buscou muita intriga, buscou muita confusão. Para você ver que Deus colocou o Adão lá no jardim do Éden, juntamente com Eva, estado de perfeição, estado, de inocência, a dispensação da inocência. Nós já estudamos isso nas dispensações. Ele, inocente, perfeito lá no jardim. Quem que veio? O tentador, que veio tentar o primeiro casal. Então, eu cheguei à conclusão de que Deus fez o homem justo, Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem, mas o homem buscou muita invenção, buscou muitas intrigas e deu no que deu. Então, meus queridos, nós fomos criados perfeitos. Nós não fomos feitos já em pecado. O pecado foi consequência da desobediência dos nossos primeiros pais. Mas Deus fez o homem para ser eterno. Nós somos eternos ainda. Só que para ganhar a eternidade com Deus, agora ficou mais difícil. Há um processo. Mas quando eles estavam lá no jardim, era o estado de perfeição. Era o estado de perfeitos. Então Deus não criou, Deus, o pecado não veio, de Deus. Veja bem, Gênesis 1:31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e foi-se o sexto dia. Então Deus só fez coisa boa. Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito. Deus viu que tudo que Ele tinha feito era bom. Tudo que Ele tinha feito era maravilhoso. Ele não fez nada imperfeito. Mas por que tem, pastor? Calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar na origem do pecado. É por isso que nós temos que tomar cuidado com os perigos do pecado, porque veja bem, de onde veio a origem do pecado e as consequências que tiveram, e as consequências que ainda vão ter na eternidade. Letra D. Na letra D nós vamos ver, Lúcifer introduziu o pecado. Lúcifer introduziu o pecado. Então quem cometeu, ou seja, quem introduziu o pecado não foi Adão, não foi Eva. O pecado já era lá, antes. Agora, criado o homem e a mulher,
que acontece? Nós vamos ver. Lúcifer introduziu o pecado. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Aonde teve origem no pecado? No diabo, no querubim ungido. Querubim ungido, era um querubim diferenciado. E a Bíblia diz que o orgulho tomou conta do coração desse querubim. Esse querubim que teve uma criação por Deus, perfeito. Só que o orgulho, a altivez, a vaidade de querer ser mais, roubou aquela santidade daquele querubim ungido. Você pode ver que a Bíblia fala de vários querubins, mas querubim ungido era ele. Era ele. E aqui Isaías descreve, dizendo: você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ou seja, eu vou ser mais do que Deus, ou eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Nós vamos disputar o céu, quem que vai ficar aqui no trono? Ou eu ou ele vai sair do trono. O orgulho de Lúcifer, o orgulho do diabo, que era um anjo. E outra, meus queridos, aí fala que ele dizia: eu assentarei no monte da assembleia, da reunião dos anjos, porque ele foi granjeando anjos, ele foi conquistando anjos que ali tinha, dizendo: gente, olha, eu descobri que eu posso ser maior do que Deus, e se vocês quiserem ficar do meu lado, nós vamos fazer uma revolução. Nós vamos dividir, nós vamos ter uma divisão no céu. E eu vou conseguir colocar o meu trono acima do trono do Altíssimo. Aí vocês vão reinar comigo. Eu vou dar muitos lugares para vocês reinar. Vocês vão ajudar eu a tomar conta de tudo isso. E a Bíblia diz que com essa vaidade, com esse orgulho do pecado, ele conseguiu granjear a terça parte dos anjos. Foi com ele. Para você ver que o pecado tem uma facilidade de roubar corações. Para você impregnar Cristo no coração de uma pessoa, você leva tempo. Você leva dias, você leva mês, você leva ano para poder colocar Cristo no coração de uma pessoa. Paulo chega a dizer que ele sentia como aquela que estava para dar à luz até que Cristo fosse gerado no coração, se não me falha a memória, da igreja dos Gálatas. Eu sinto dor de parto até que Cristo seja gerado em vocês. Eu estou sofrendo até que Jesus nasça no coração de vocês. Eu estou sofrendo. Mas o pecado não. O pecado é assim, um abrir e fechar de olho, o pecado já brota. Você pode ver que a pessoa tem mais facilidade para pecar do que buscar mais de Deus. E é o que nós estamos vivendo nesse tempo difícil, nessa pandemia. Era tempo de todo o povo de Deus estar buscando, de todos nós estarmos buscando, de estarmos humilhando na presença de Deus, para Deus fazer algo diferente, mas está todo mundo dividido.
Está todo mundo despreocupado do que vai acontecer. Então veja bem, esse querubim conseguiu colocar no coração de outros anjos o orgulho. Você vai ver no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, dizendo: multiplicaste o teu comércio, ou seja, comercializou com os anjos. É igual aqueles que querem granjear um cargo público. Olha, se eu subir no poder, eu vou arrumar uma cadeira para você lá, eu vou arrumar um serviço para você, um serviço bom, você vai ganhar bem e tudo mais. É desse jeito que funcionou com o inimigo. Se eu conseguir, vocês vão reinar junto comigo, e nós vamos colocar Deus para baixo. E Deus não vai, nós que vamos mandar. Está aí, ó. Então foi a origem do pecado. E o ser humano, meus queridos, olha o que Ezequiel fala, ainda aí, ó, na letra D. Olha o que Ezequiel fala. Ezequiel fala assim, ó: você foi ungido como um querubim, guardião, que servia de guardar, de representar, de estar guardando algo importante. Pois para isso eu o designei. Deus havia designado ele. Meu querido, veja bem para você ver o quanto que o pecado da arrogância, do orgulho, da soberba, da altivez, ele é mau. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Timóteo, ele fala assim, ó: quando vocês for consagrar alguém ao santo ministério, não leve pessoas neófitas. Não leve pessoas neófitas ao santo ministério. O que é pessoas neófitas? Novas convertidas. Não leve eles ao santo ministério para que não caia na condenação do diabo. E o que é a condenação do diabo? O que condenou o diabo? O que condenou o diabo foi o seu orgulho. Então, se você põe um novo para o santo ministério com poucos dias de conversão, o orgulho vai... Vixe, olha, tem gente que está na igreja aqui mais de 5 anos, 6 anos, e está aí na cadeira, eu já estou aqui, ó. Olha para você ver a minha posição. Por isso que Paulo falou: não separa, para que não caia na condenação do diabo. E a condenação, o que condenou o diabo foi o orgulho. E está aqui, ó, Deus já tinha dado um posto grande para esse querubim ungido. Você vai ser guardião aqui, ó. Você vai ser guardião. Para isso eu te designei. E olha o que diz: você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fumegantes. Meu Deus. Você tinha destaque. Para que você queria mais? Para que você sonhou com algo? Meus queridos, esse é o perigo. O pecado do ser humano, ele não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. O pecado começa no coração. O pecado começa no pensamento. Porque o inimigo olhava vendo Deus reger todo o universo, galáxia e tudo. Ele fala: eu quero ser igual a ele. Olha, como que ele segura isso tudo nas mãos? Como que ele segura milhões de estrelas, bilhões de estrelas? Como que ele segura tudo na palma da mão? Eu quero ser igual. Eu quero ser igual a ele. E deu no que deu. Então não queira, meu querido, ser melhor do que ninguém. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Não queira ser um Moisés. Não queira ser um Elias profeta. Seja você mesmo. É do jeito que você é. Está aqui, ó, Deus falou: para isso eu te designei. Eu designei você para isso. Então Deus designou você para isso. Faça o que Deus colocou na tua mão. Não fique ambicionando coisas altíssimas. O salmista Davi, no Salmo 131, se não me falha a memória, ele fala assim: Deus,
Eu não ambicionei coisas altíssimas, demasiadamente grandes para mim, mas eu acomodei as pequenas. Eu quero primeiro cuidar das pequenas, porque como que eu vou pensar em coisa grande se eu não dou conta de manter as pequenas? Então, acomoda-se. Acomodar aqui não é você assim, tá bom, não. Acomodar-se é primeiro você cuidar das mínimas coisas. Se você tem desejo de coisas maiores, cuida das pequenas. Agora você não está dando conta de cuidar nem das pequenas e você está igual o Lúcifer. Está igual ele. Está incorrendo nesse pecado. Então a origem do pecado originou no coração daquele querubim ungido. Olha aí o que Deus fala, ó. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu te designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Versículo 15. Você era, olha que coisa tremenda, você era inculpável. Você era, o que é inculpável? Que não tinha culpa. Não tinha culpa, você não tinha culpa. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Desde o dia que você foi criado, você era inculpável, você era santo, né? Mas até o dia que achou maldade em você. Deus encontrou maldade naquele querubim ungido, porque ele estava negociando com os anjos. Ele estava dizendo: eu vou assentar acima, eu vou assentar na assembleia, e vou subir no monte, no trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Semelhante eu serei igual ao Altíssimo, e vou disputar o céu com ele. Um de nós dois vai cair para baixo. Oh, meu querido, a pior coisa do ser humano é tirar a queda de braço com Deus. Eu vejo autoridades abusando. Eu vi já pessoas dizendo, chamando, pegando a Bíblia e falando tanta besteira a respeito da Bíblia, a respeito da palavra. Calma, a sua hora vai chegar se você não se converter. Que você converta, que você mude o seu coração. Caso contrário, a condenação eterna te espera, e não tem papai e mamãe, não tem advogado, não tem ninguém que te livre da mão de um Deus irado. Então, olha aí para você ver. O pecado teve origem no diabo. E o que trouxe o pecado no diabo, no inimigo, foi o orgulho, a altivez, a soberba. Engraçado, né? Que na Bíblia, Deus sempre tem a maneira de tratar o soberbo, né? Se fôssemos falar aqui de vários soberbos que Deus tratou com eles, Deus tratou com um soberbo chamado Nabucodonosor. Deus só fez uma coisinha com ele. Quando ele se vangloriou de ver a fortaleza da grande Babilônia que ele tinha feito, ele diz: olha que fortaleza grande, que magnificência grande que eu criei, que eu fiz para o meu poder, para a minha magnitude. Aí, foi você que fez? Tá bom. Deus falou: 7 anos vai passar sobre você, vai pastar com os animais. E a Bíblia diz que cresceu unha, cresceu pelo, cresceu cabelo, cresceu barba, parecia um lobisomem lá no mato, junto com os animais irracionais. Perdeu o raciocínio e foi comer capim. Aí o que acontece? Quando ele reconheceu que Deus era Deus, Deus permitiu que o raciocínio dele voltasse. Aí ele reconheceu: quem é semelhante a ti, ó Senhor? Aí Deus perdoou o seu pecado. Então, meu querido, o pecado tem origem
no inimigo. Olha aí, João 8:44. No Novo Testamento. Jesus fala o quê? Vocês pertencem ao pai de vocês. Olha aí o que Jesus fala. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. O que é homicida? Homicida é aquele que mata, é aquele que tira a vida, é aquele que tira a vida, é um homicida. E a Bíblia nos diz que ele é homicida desde o princípio. Por quê, meus queridos? Ele conseguiu matar a terça parte dos anjos arrastando junto com ele. Depois ele cometeu um homicídio lá no jardim do Éden, empregando aquela mentira para o Adão e para a Eva, dizendo que ele seria igual a Deus. Olha para você ver, a presunção que ele teve lá para cair, ele estava passando a presunção para Adão e para Eva, até que eles caiu. Então Jesus fala, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Então ele, desde o princípio, ele foi homicida e nunca se apegou à verdade. Se ele não se apegou à verdade, então ele foi o quê? Mentiroso. Contou mentira para os anjos, contou mentira para o Adão, contou mentira para a Eva, porque contou mentira para os anjos. Que mentira? Não, se vocês ficarem do meu lado, nós vamos destronar Deus e nós vamos assumir aqui a posição e o céu é nosso. Depois chega para o Adão, ou chega para a Eva, se você comer daquela árvore lá, Deus falou isso para você, mas não é que você não vai morrer não. É porque se você comer, você vai ser igual a ele. Você vai ser, então eu vou ser igual a Deus? Eu vou controlar também o universo, eu vou controlar as galáxias, vou controlar as estrelas, o sol e a lua, o mar, vou controlar. É isso, por isso que ele... não, então eu vou comer, comeu. Então ele foi mentiroso, nunca se apegou à verdade. Olha aí, João 8:44. Pois não há verdade nele. É por isso, irmãos, que eu fico vendo as pessoas entrevistar o inimigo nas igrejas. Como é que é o seu nome? O que você quer dele? Eu quero matar ele. Não, mas é claro, não precisa nem perguntar o que quer, não. Ele só veio para matar, roubar, destruir. O que você ganhou? Eu ganhei isso para destruir a vida dele. Mentira. Ele não firma na verdade. Quando mente, olha aí, quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Quando Adão e Eva foram criados, o mal já existia. Então, meus queridos, ele nunca firmou na verdade. E a Bíblia fala assim que ele é o pai da mentira. Olha que contraste, olha que coisa diferente. Enquanto a Bíblia diz em Isaías capítulo 6, versículo 9, ou 9, 6, não, Isaías 9, 6, fala assim, que ele é Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o que? Pai da eternidade. O que é a eternidade? Não teve princípio e não tem fim. Enquanto que o diabo é o pai do quê? Da mentira. Ele teve uma filha também. Aí a Bíblia fala assim, quem conta mentira é filho de quem? Filho dele. É filho dele. Porque ele mentiu desde lá do princípio. Mentiu para os anjos. E quantas pessoas que mentem hoje? Quantas pessoas? Não tem nada com isso, mas está chegando a época assim das pessoas mentir. Vocês me dão uma forcinha lá, que se eu ganhar, eu vou ajudar vocês. Isso aí já é velho, isso aí já encruou já. Isso aí já passou já. Não dá nem para acreditar mais, isso aí é mentira. Nós dependemos unicamente e exclusivamente de Deus, meus queridos. Que esta palavra fique para o teu coração nessa noite. Acho que deu para nós aprendermos um pouco,
sobre a questão do perigo do pecado e aonde ele não vem de Deus, a origem do pecado, ele não vem de Deus, mas ele veio do inimigo, veio do próprio diabo, quando tentou, né, e levou a terça parte dos anjos mentindo, depois mentiu para a criação que Deus havia feito, e assim por diante. Quarta-feira que vem, se Jesus não voltar, nós vamos falar sobre o aparecimento do pecado e o da graça, o aparecimento da graça. É o que nós vamos estar estudando, né? E os perigos do pecado. Que Deus abençoe sua vida.